Graça e paz, queridas borboletas, queridas mulheres, queridas irmãs. Sejam bem-vindas à segunda parte do nosso módulo, amém? Eu estou muito feliz que todas vocês estejam a entender aquilo que tenho estado aqui a transmitir. Toda a honra e toda a glória eu dou ao Deus Pai Todo-Poderoso. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula, em que nós vamos estar a falar sobre resiliência. O que é isso de resiliência? Resiliência significa voltar ao estado normal, principalmente após uma situação crítica que altera o nosso estado. Ou seja, resiliência é a capacidade de lidar com problemas, é a capacidade de nos adaptarmos a mudanças. O que acontece é que muitas vezes nós ficamos bloqueadas, não temos um autocontrole emocional e deixamos desmoronar tudo. Existem várias definições de resiliência. Esta que eu acabei de dar é apenas uma definição normal, simples, mas existem definições que têm a ver com resiliência em termos de psicologia. Na psicologia, resiliência é lidar com os problemas, não é? Vencer obstáculos pessoais ou sociais e não ceder à pressão. Já em física, é a propriedade que alguns corpos apresentam de se retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Amém? E tem a nossa definição de resiliência cristã. O que é isso de resiliência cristã? Resiliência cristã é ser exatamente como uma palmeira. Eu creio que todos nós que somos de um país de expressão portuguesa sabemos o que é uma palmeira, não é? Mas uma palmeira é isto que está aqui embaixo, aqui. Então, todos nós, crentes, nós temos que ser resilientes como a palmeira. Vem uma turbulência, vem uma tempestade, a palmeira mexe-se para o lado esquerdo, a palmeira mexe-se para o lado direito, mas quando a tempestade para, ela volta ao seu estado normal. Ela está ali firme, forte e de pé, bem estruturada e bem firmada na rocha forte. Rocha forte que é o nosso Jesus. Então, resiliência cristã. Quando falar de resiliência cristã, nós temos que ver e imaginar sempre a palmeira. Existe um problema, pensar na palmeira. Ela vai, ela volta e ela fica no mesmo lugar. Ela não se abala, ela continua sempre, sempre, sempre para a frente. Então, resiliência cristã é manter-se firme diante das lutas enfrentadas neste processo de manutenção do voo. E eu vou deixar aqui umas dicas muito boas que servem para o nosso processo de resiliência. Primeiro aspecto importante que nós podemos adquirir, não é, para desenvolver a resiliência é estar sóbrios. Procurar ter bases de apoio, pessoas que estejam a desempenhar o mesmo processo há anos, não é? Imaginem, por exemplo, que nós estamos aqui a desempenhar esta manutenção do nosso voo. Temos uma empresa, não é? Abrimos uma empresa e de repente a nossa empresa está estagnada porque não há lucros, porque não conseguimos angariar mais clientes. Então, nós devemos estar sóbrios e procurar apoio daquelas pessoas que estão neste ramo há mais tempo que nós e questionar, perguntar como é que vocês conseguem manter o mesmo nível de voo, não é? Como é que vocês conseguem manter o mesmo nível de traquejo, este mesmo nível de estar sempre a faturar, de estar sempre a ter clientes novos, de estar sempre com a mesma margem de lucro, não é? Isto é apenas um exemplo. Segundo aspecto, focar em atitudes assertivas. Eu, quando li este aspecto, lembrei-me de uma irmã que faz parte do nosso curso. Ela tem uma horta e esta horta que ela tem um monte de produtos feitos nesta horta. Tomate, alface, enfim, vários produtos. E eu creio que ela deve ter focado, obviamente, em atitudes assertivas, no sentido de como é que eu vou criar esta horta?
Como é que eu tenho de fazer para esta horta se desenvolver? Quem são as pessoas que me vão ajudar a fazer essa horta crescer, não é? Ela foi tomando aí atitudes assertivas no sentido de continuar firme e forte neste grande processo de resiliência, ok? Terceiro aspecto, aprender a lutar com as ferramentas certas. Junte-se aos grandes, aquelas pessoas que já estão há muitos anos a fazer a mesma tarefa. É quase que parecida com o primeiro, procurar ter bases de apoio, não é? Mas procurar as ferramentas certas para não o quê? Para não procrastinar, para gerir aí bem o tempo, não é? E para continuar firme e forte. Quarto, seja uma pessoa adaptável. Uma pessoa adaptável. Pense fora da caixa. Isto é uma expressão em inglês que é think outside the box. Então, nós temos que pensar para fora da caixa. Às vezes ficamos ali dentro, fechadas, não é? E não conseguimos pensar fora da caixa, não é? Isso faz-nos ter o quê? Criatividade no agir, criatividade no pensar e faz com que a gente não se limite. 5. Procure formas de se libertar do stress e da tensão. Exatamente, isso vai ajudar consideravelmente no nosso processo de manutenção. Quando a gente está aliviado aí, sem stress, sem tensão. Não é? Vamos abrir Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o facto de passarem por diversas provações. 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ou seja, quando nós estamos aí a passar sob tensão, sob pressão, nós estamos a provar a nossa fé, não é? E nós sabemos como é que essas coisas acontecem. Nós estamos aí a investir, não é? No nosso processo de manutenção e de repente vem um stress, vem uma tensão, vem uma dor aqui de tanta gente pensar, de tanta gente refletir como é que eu saio daqui, como é que eu saio desse problema, como é que eu saio desta atitude, o que é que eu faço, não é? Mas como a própria palavra diz, é nestes momentos em que nós conseguimos aumentar a nossa fé, aumentar a nossa perseverança. E é isso que a resiliência faz, ela aumenta a nossa fé. Sexto, e como a própria palavra diz, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Cristo Jesus. Otimismo com a vida. Jesus sempre vai te querer bem. Como está aqui na minha camisola, Jesus te quer bem. Nós devemos ser otimistas para a vida, não é? Não é por causa de um problema, por causa da manifestação de um problema que a gente vai desistir, não é? E nós temos vários exemplos de crentes resilientes na Bíblia. Nós temos vários exemplos e eu trago aqui 4 exemplos muito bons sobre Josué. Josué, discípulo de Moisés. O que é que a Bíblia diz em Josué, capítulo 1, versículo 9? Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você ande. Estará com você por onde você andar. Não adianta a gente querer ficar com medo, com receio. É um novo projeto, é um novo desafio. Eu já falhei tanto, eu já errei tanto, mas a própria palavra diz para que eu não esteja o quê? Com medo, com receio. Por quê? Porque Deus estará comigo aonde quer que eu for, não é? Muitas são as pessoas que emigraram para outros países para a procura de melhores condições de vida, para conseguir alcançar os objetivos e o propósito de vida que Deus nos deu, não é? Eu sou um exemplo deles. E em meio a estas decisões que a gente tomou para emigrar, ficamos com receio, ficamos com medo, não sabemos o que nos espera, não é? O desconhecido muitas vezes faz com que a gente, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E a própria palavra diz, não se apavore, nem desanime. Seja o quê? Resiliente cristão como a palmeira. Venha uma tempestade, venha um fogo, mas nós estamos sempre ali. Viramos, mas continuamos firmes e fortes e continuamos sempre a andar. Por quê? Porque Deus estará conosco por onde quer que a gente ande. Ele é contigo, aonde você estiver. Ele é um amigo
seu abrigo, Deus poderoso, pode confiar, pode confiar. Lá, 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 lá. Não é? Quando nós estamos com Deus, nós temos que confiar. E Josué confiou, não é? Outro exemplo de alguém muito resiliente foi Ezequiel. Ezequiel foi um grande profeta. E a palavra diz no livro de Ezequiel, capítulo 24, versículo 16, o seguinte: Filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Estava a falar de quê? Sobre a morte da mulher de Ezequiel, não é? E nós, como profetas de Deus, não é? Temos uma responsabilidade muito grande. E o mundo, ele está atento a olhar para nós. Como nós vamos nos comportar diante desta manutenção do voo? Muita gente vai dizer, estavas armado, não é? Querias tanto estar neste patamar, querias tanto estar hoje aí onde tu estás. E agora nós queremos ver como é que tu vais manter esse nível, não é? Compraste uma casa. Vamos lá ver como é que tu vais manter essa casa. Como é que tu vais fazer a manutenção dessa casa. Compraste um carro novo. Vamos ver como é que vais fazer a manutenção do carro. Vamos ver como é que tu vais te portar em relação ao carro, não é? A palavra chegou até Ezequiel falando sobre a morte da mulher. Mas Ezequiel, claro, teve os seus momentos de fraqueza, mas em momento algum ele deixou de cumprir com aquilo que a palavra de Deus disse. Nós temos muitos desafios pela frente, mas nós devemos sempre manter o quê? Os olhos firmes em Deus. Os olhos firmes em Deus. Fazer como Ezequiel, em meio à morte de alguém que os olhos estavam postos diariamente, não desistiu. Ele foi resiliente. Um outro exemplo de resiliência, Jeremias. Jeremias, tão jovem, não é? E às vezes, no exemplo de Jeremias, eu quero aqui falar com algumas das mulheres que, se calhar até Deus chamou para que você fosse uma comunicóloga, não é? Comunicóloga. O que é isto, comunicóloga? Alguém que se comunica, alguém que sabe falar, alguém que precisa de se comunicar com outros para que esses outros possam também crescer. Jornalista, comunicação social, um cantor, um escritor, um professor, uma diaconisa, não é? Alguém que possa transmitir a palavra do Senhor com firmeza, não é? E às vezes nós ficamos, eu não sei falar, eu não sei me expressar. E Jeremias dizia isso, Senhor, eu não sei falar, eu não sei me expressar. Eu não sei falar como outras pessoas sabem falar. Eu não sei falar como outras pessoas sabem se comunicar, não é? E o que é que Deus disse a Jeremias? Não te acanhes, não tenhas medo, eu estou contigo, eu vou falar por ti. Eu sei as palavras que eu vou te dar. E Jeremias era muito jovem. Jeremias devia ter uns 20 anos, não é? Daquilo que eu andei aqui a investigar. E a própria palavra diz no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 8, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E no versículo 9, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você a autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Quer dizer, Jeremias teve receio e medo, mas foi o Senhor que pôs as próprias palavras dele na sua boca para que Jeremias falasse. Ou seja, Jeremias foi usado por Deus para que falasse para os povos e para as nações. Não é? Seja resiliente. Não fique com receio, não fique com medo de falar, não fique com receio de que o que é que as pessoas vão pensar. Ela fala tão mal, ela comunica-se tão mal. Estes são os bloqueadores da manutenção do voo. Não fique com receio, não fique com medo. Isto são bloqueadores. Nós devemos ser o quê? Resilientes. E por último, eu dou o exemplo de Paulo. O apóstolo Paulo. Nós sabemos o quanto ele sofreu, o apóstolo Paulo. E eu vou ler aqui Atos, capítulo 18, versículo 9. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente
nesta cidade. Nós sabemos que Paulo passou fome, sede, frio, passou nudez, mas venceu o bom combate. Então, nós todos devemos ser como Paulo, resilientes, vencer o bom combate. Não nos esquecermos nunca que Deus está conosco, não é? A luta nesse processo de manutenção não é para te fazer parar, é para te fazer crescer, é para te fazer evoluir, para que quando outras mulheres, outras lagartas que entram para o casulo, outras lagartas que hoje são borboletas, não é? Vierem ter conosco, nós consigamos explicar e dizer: eu já passei por isso, agarra a minha mão que eu também vou te fazer voar. Portanto, seja resiliente e ajude outras mulheres que precisam de passar por este processo da manutenção do voo. Até amanhã!